A fachada da Capela de Santo Inácio, aqui no Campus da FEI, é revestida de vidro. Não só as portas, mas a parte superior também é feita de vidro. Cada vez mais, o vidro deixa de ser apenas a vedação das janelas e passa a ser fachada dos edifícios. Aqui no Campus da FEI tem outros exemplos. O prédio da reitoria, biblioteca, o prédio K também tem uma parte que é fachada de vidro. Aplicações do vidro na construção civil. Então, como eu já falei, uma tendência muito grande é utilizar vidro nas fachadas. Existem os vidros planos, que a gente usa em porta, janela e fachada. Existem os perfis de vidro. A gente tem um exemplo aqui na FEI também, no prédio da biblioteca. Existem os domos de vidro, fibra, lã de vidro para isolamento térmico, além de tijolos de vidro e telhas. O conceito de vidro é que é um material líquido super resfriado, porque o vidro não tem a mesma estrutura dos materiais cristalinos, ele é um material 100% amorfo. Imagine um líquido onde as moléculas têm mobilidade e essas moléculas começam a se movimentar numa velocidade muito pequena, até que na prática não se movimentam. Essa é a definição estrutural do vidro. Se você colocar uma placa plana de vidro de mesma espessura e deixar muito tempo ela numa janela, você vai medir que na espessura na parte superior vai ser menor do que na parte inferior. Isso acontece porque ao longo do tempo, muito lentamente, essa peça de vidro, esse vidro está escoando. Então a melhor definição de vidro, líquido super resfriado. Na prática, como engenheiro civil, ele é um sólido frágil. Resistente, mas frágil. O vidro é composto basicamente de sílica, de sódio e de carbonatos. E tem outras fases responsáveis para ajustes no processo produtivo e para dar cor e outras propriedades do vidro. Em função da composição química do vidro, já se tem a primeira classificação. O vidro mais comum é o vidro de soda cal, que é o vidro que a gente tem normalmente nas janelas de casa, de carros. É o vidro mais comum que a gente tem contato. Um segundo tipo é o vidro de sílica fundida. É um vidro que tem 96% de sílica na sua composição. Então esse vidro é de alta precisão. Precisão no sentido de que ele não tem variação volumétrica quando é solicitado ao calor, a altas temperaturas. Tá? Então são vidros de precisão, usados, por exemplo, em lentes de câmeras fotográficas, em microscópios. Um terceiro tipo de vidro é o vidro de borosilicato. Esse é o vidro que você conhece mais comumente e que resiste a calor e a choque térmico. Por exemplo, aquelas travessas de comida que você coloca no micro-ondas. Então ele é aquecido e ele resiste a esse calor. Vidros, por exemplo, de vidraria de laboratório, onde você faz medidas volumétricas, então ele não pode variar muito, não pode variar o seu volume em função da temperatura. Tá? Então esse vidro é um vidro de comportamento intermediário. É melhor do que o comum, só que ele é um pouco pior do que o de sílica fundida. E um quarto tipo é o vidro de chumbo. Esse vidro ele tem alto índice de refração. Tá? Quando você deseja que a luz, ao atravessar esse vidro, ele sofra essa refração e se espalhe pelo ambiente. Em função ainda da composição do vidro, outra propriedade importante é definida, que é a transparência. Tá? O que é um vidro transparente? O que a luz passa e você vê exatamente a forma do outro lado. O que é um vidro translúcido? É um vidro que a luz passa, só que a forma do outro lado ela é um borrado, você não vê os contornos da forma. E o vidro opaco é aquele que não passa luz, você não vê do outro lado. É relativamente fácil fazer vidro. Tanto que facilmente você consegue encontrar na internet vídeos de pessoas manipulando o vidro e fazendo peças de vidro. O que é difícil é fazer vidro com qualidade ótica perfeita, ou seja, as duas faces perfeitamente planas e paralelas. O processo de fabricação de vidros planos de alta qualidade ótica é chamado de processo float. Então o vidro plano cristal ou float é o vidro onde tem máxima qualidade ótica. Aí o princípio de fabricação desse tipo de vidro, ele é o seguinte: a matéria-prima, ela entra num forno e entra em fusão, entra no estado líquido.
Em um segundo momento, em um segundo forno da fábrica, existe estanho também no estado líquido. E o estanho é mais denso do que o vidro, as matérias-primas do vidro. Quando esse vidro líquido é lançado, eles não se misturam, então ele fica boiando sobre a piscina de estanho. Então na superfície superior ela está perfeitamente plana e a superfície de contato dos dois líquidos também está perfeitamente plana. É assim que se faz o vidro float. Depois disso, para que não haja um choque térmico e para que não haja quebra dessas peças, a terceira etapa de produção é chamada de recozimento. Então numa câmara, esse vidro é resfriado lentamente, de modo controlado, para que não haja tensões diferenciais nessa massa de vidro e ele não quebre. É possível fazer vidros planos também por um outro processo, chamado estiramento, é um vidro estirado. Esse vidro ele é fabricado numa consistência mais plástica, mais viscosa, e ele passa por dois rolos. E esses rolos dão o formato plano dele, só que não existe uma perfeição tão grande nas duas faces do vidro. Um terceiro método de fabricação é o processo de sopro, que é assim que se faz vidros, recipientes volumétricos. Uma outra forma de fabricação é chamada de prensagem, onde também uma massa viscosa é colocada no molde e é prensado. A coloração do vidro ela é dada em função das suas matérias-primas, pela combinação de minerais que vão dar a tonalidade do vidro. Então você pode ver nesse gráfico aí, onde dependendo da mistura de minerais você consegue gerar a cor desejada no vidro. Com relação ao acabamento superficial do vidro, existem alguns tratamentos. Esses vidros são chamados de vidro fantasia, então você consegue dar textura na superfície do vidro para transformá-lo em um vidro translúcido, e assim você não vê a imagem do outro lado. Existe também o jateamento de areia que tem essa mesma função, o vidro fica fosco, ou por um ataque ácido ou por um jateamento de areia. A norma para construção civil, que é a NBR-NM 23, ela classifica 5 tipos de vidro. O vidro mais comum e o menos resistente é o vidro recozido. Ele só passou pelo recozimento que eu expliquei anteriormente. Esse vidro recozido é aquele vidro que quebra em cacos. Da mesma forma quando você derruba um copo no chão, ele quebra em cacos grandes. Os demais vidros, os outros 4, são chamados de vidros de segurança. E o primeiro deles é o vidro temperado. O vidro temperado, depois do recozimento, ele passa por um processo chamado têmpera. A têmpera ela é um resfriamento muito rápido do vidro, é um aquecimento e depois um resfriamento muito rápido, para que tensões internas sejam criadas na superfície do vidro de modo diferencial do que no seu centro. Então ele fica pré-tensionado durante toda a vida útil desse vidro. E isso pode aumentar a sua resistência em até 5 vezes. Quando esse vidro é quebrado, ele quebra em pedaços muito pequenos, porque ele está todo pré-tensionado. E com isso, ele corta. Só que o poder danoso dele, a chance e o potencial de danos graves é muito menor. Um outro tipo de vidro de segurança é o vidro laminado, onde camadas de vidro plano elas formam um sanduíche com uma camada de um polímero intermediário. Então você pode fazer várias combinações, várias quantidades de lâminas de vidro com lâminas poliméricas, dependendo das propriedades que você quer no final. Se você quer resistência mecânica, se você quer que esse vidro não transmita calor, você pode colocar uma película com essa propriedade. Então os vidros laminados são chamados de segurança porque se quebrar esse vidro, as partes frágeis ficam aderidas nessa película. Um exemplo é o para-brisa de carro. Se ele quebrar, o vidro fica aderido na película polimérica de PVB. Outro tipo de vidro é o vidro aramado, onde existe uma tela de arame dentro da composição do vidro. A função desse vidro é parecida com o laminado. Quando esse vidro quebra, ele não perde sua estrutura. Então ele ainda tem uma capacidade de segurança. Imagine uma fachada de um prédio totalmente de vidro. Se esse vidro quebrar, essa tela metálica ainda consegue dar uma resistência para que as pessoas não caiam. Ou então segurança patrimonial. Se alguém quebrar uma janela de vidro aramado, ainda tem essa tela de arame para que a pessoa consiga adentrar no ambiente. E por último, o vidro duplo, ou insulado. A função desse vidro é garantir melhor desempenho térmico e acústico nas edificações. Então esse vidro tem uma camada de ar dentro, ou algum gás
que favorece o isolamento acústico e térmico do ambiente. Dois tipos de vidros mais modernos, com mais tecnologia incorporada, são o vidro low-E, que é um vidro de baixa emissividade, onde depende da função que se deseja. Por exemplo, países muito frios na Europa utilizam esse tipo de vidro para que toda a energia do sol entre e esse calor não saia do ambiente, e você economiza com o aquecimento. Países tropicais como o Brasil, a função pode ser inversa, você usa o vidro no outro sentido e o calor não entra, entra a luz, mas não entra o calor. Um exemplo desse tipo de vidro, os vidros colocados nas coberturas de ponto de ônibus na cidade de São Paulo, onde a luz passa, mas a radiação de calor não atravessa o vidro. E por último, o vidro eletrocrômico, que é aquele vidro onde com uma corrente elétrica você controla a transparência dele. Ele pode ser num momento totalmente transparente, em outro momento opaco, em outro momento translúcido, em outro momento reflexivo. Então você consegue mudar, por exemplo, a fachada de um prédio apertando um botão e incitando essa corrente elétrica.